Lembra daquele silêncio assustador do universo que deixava o filósofo Pascal em pânico? A ideia de que estamos sozinhos numa vastidão cósmica indiferente? Pois é, esse silêncio foi substituído. Hoje, o silêncio que nos apavora é o do algoritmo. É o silêncio do feedback. Nós vivemos imersos num barulho constante de notificações, likes, comentários e otimizações. Um ruído que, ironicamente, nos joga num estado de vazio ainda mais profundo. Eu chamo isso de niilismo tecnológico, ou niilismo 2.0. Lá atrás, Nietzsche proclamou a morte de Deus, dizendo que a crença em valores universais e divinos tinha entrado em colapso. Isso deixava a humanidade livre, pela primeira vez, para criar seu próprio sentido para a vida. Essa liberdade, que deveria nos transformar no Übermensch, o super-homem, o indivíduo autônomo e criador, parece ter nos levado para o caminho oposto. Em vez disso, viramos o sub-homem, o indivíduo que vive colado na tela, passivo e dependente. O coração do existencialismo, de filósofos como Sartre, é o fardo da liberdade, a ideia de que estamos condenados a ser livres. Cada escolha que fazemos não define apenas quem somos, mas também o tipo de mundo em que queremos viver. É uma responsabilidade gigantesca, uma angústia constante. E é aqui que o niilismo 2.0 entra em cena. Ele surge quando, por pura conveniência, nós abrimos mão dessa liberdade. Nós a trocamos pela otimização. O algoritmo se tornou uma espécie de divindade sem rosto. Um Deus moderno que nos oferece a salvação através da eficiência. Ele decide o que vamos assistir, as músicas que vamos ouvir, as pessoas com quem vamos nos relacionar, o caminho mais rápido para o trabalho e até mesmo as respostas para as nossas dúvidas mais profundas. Basta um clique, uma busca rápida, e a resposta vem pronta. Nós delegamos a ele a tarefa de filtrar e organizar o mundo para nós. O resultado disso é uma nova forma do que Sartre chamava de má-fé. É viver fingindo que a vida tem um sentido, desde que esse sentido venha pré-embalado no nosso feed, bonitinho, perfeito e validado por uma métrica de engajamento. Nós não confrontamos mais a nossa liberdade, nós a terceirizamos. A angústia de ter que escolher é substituída pelo conforto de simplesmente aceitar o que nos é oferecido. Outro filósofo, Heidegger, falava sobre a alienação na vida cotidiana. Ele dizia que nos perdemos no impessoal, no se, sabe? Se diz, se faz, se veste assim. Nós agimos como todo mundo age, sem questionar. Hoje esse se é ditado pelo algoritmo. Se assiste a essa série, se ouve essa música, se segue essa tendência. Não somos mais aquele ser aí, o Dasein, lançado no mundo com a tarefa de construir nosso próprio ser. Em vez disso, nos tornamos dados a serem processados. Pacotes de informação. Pense na diferença. Antigamente, o nihilista clássico era aquele que olhava para o abismo, para a ausência de um sentido maior, e sentia o peso disso. Era um despertar doloroso, sim, mas era um despertar que abria a porta para a criação. Era o ponto de partida para a busca de um sentido próprio. Hoje, o nihilista digital nunca chega a ver o abismo. Ele está constantemente distraído, anestesiado por um fluxo infinito de conteúdo que o mantém alienado da sua própria finitude, da sua própria morte e, consequentemente, da necessidade urgente de construir seus próprios valores. A angústia existencial foi trocada pela impaciência de um vídeo que demora para carregar, ou de um scroll lento no feed. O mundo foi otimizado para evitar o tédio a todo custo. Mas é justamente no tédio, no silêncio, na introspecção, que a consciência da nossa liberdade emerge. São nesses momentos que a gente se pergunta: o que eu realmente quero fazer da minha vida? O niilismo 2.0 não é uma revolta contra a falta de sentido, é uma indiferença confortável em relação a ele. Nós não lutamos contra o vazio, nós apenas o preenchemos com mais e mais conteúdo irrelevante. E isso nos leva a uma crise profunda.
A crise da criação. Se, para Nietzsche, o Übermensch era aquele que, após a morte de Deus, se tornava forte o suficiente para criar seus próprios valores. O que acontece quando o algoritmo é o principal criador de valor? Hoje, a produção de conteúdo, de arte, de música, de pensamento, muitas vezes não é mais uma expressão autêntica da vontade de um indivíduo. Em vez disso, se torna uma otimização para o sistema. O objetivo não é criar algo genuíno, mas sim criar algo que viralize, que agrade ao algoritmo. O valor de uma obra não está mais nela mesma, mas sim no seu score de visibilidade, no número de likes, de compartilhamentos. O algoritmo nos oferece uma paz nihilista. Ele sussurra no nosso ouvido: não se preocupe em criar, em ter ideias originais. Eu posso gerar tudo para você. E esse conforto, essa negação da nossa própria vontade de poder, da nossa potência criadora, é a nossa maior crise. Estamos nos tornando consumidores passivos de sentido, em vez de sermos seus criadores ativos. A gente consome o sentido que o algoritmo nos dá, em vez de lutar para criar o nosso. Então, existe uma saída? Como escapar dessa prisão de dados do niilismo 2.0? O único caminho é o despertar da angústia. Parece estranho, né? Querer sentir angústia. Mas é essa angústia que nos torna humanos. Temos que reaprender a valorizar o que não é eficiente. Temos que valorizar o não otimizado, o silêncio, o tédio. É no confronto com a tela em branco, com a folha de papel vazia, na dificuldade de uma escolha que não foi guiada por uma recomendação, que a nossa liberdade e o nosso ser se reafirmam. É quando você desliga as notificações e se pergunta: e agora? Que a vida de verdade começa. O grande desafio existencial da nossa era não é mais encontrar um sentido que está escondido em algum lugar. O desafio é reivindicar o nosso direito de criar esse sentido, retirando essa autoridade da máquina. A única resposta válida para esse algoritmo de Deus é a revolta, como diria Camus, e a vontade de poder, como diria Nietzsche. É a revolta do indivíduo que diz: não, eu não quero o caminho mais fácil. Eu quero o meu caminho. Eu vou criar o meu próprio valor. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.